E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Está no ar o programa Dualidade, hoje com o tema Revolução Espírita, o mesmo nome do livro de Paulo Henrique de Figueiredo, que está aqui conosco hoje, escritor, estudioso espírita, também divulgador da nossa querida doutrina. Seja muito bem-vindo, Paulo Henrique de Figueiredo. Eu que agradeço. Tudo bem com você? Tudo em ordem, e você? Tudo ótimo. Vamos falar aí do Revolução Espírita, para a gente entrar no tema já aqui. Esse livro Revolução Espírita fala da revolução moral, fala da revolução do ser humano, da religião inteira, como é que é? A revolução, esse nome, ele surgiu, tanto o nome quanto o subtítulo, que é a Teoria Esquecida de Allan Kardec. Os dois surgiram no final de uma pesquisa que já vem durando mais de 20 anos. Eu iniciei pesquisando a ciência do magnetismo animal, de Mesmer, para entender a influência dela sobre o espiritismo. Com isso eu voltei no passado. Eu li os livros da época de Kardec, os livros de filosofia, os livros de química, física, biologia. Estudou bastante. A minha intenção era o seguinte: qual foi o impacto da teoria que Kardec apresentou dos espíritos na sociedade da época? Essa foi a minha busca. E o que eu encontrei foi que o impacto da doutrina espírita foi realmente uma revolução. Kardec foi criado na teoria de Pestalozzi, né? Baseada em Rousseau, e era um grande entendido em educação. Conhecia todas as áreas da ciência, e para uma pessoa eminente dessa ficar surpreso com a teoria dos espíritos, é porque ela realmente era uma revolução. Mas muito do que foi proposto por Kardec na época e que causou um grande impacto, com o passar das décadas e o passar das gerações, e o fato de ter mudado de país, a gente perdeu o contato com a cultura da época de Kardec na França, essa teoria ficou esquecida. E grande parte dessa revolução de Kardec hoje é desconhecida. Então hoje o espiritismo é diferente da época de Kardec? Ele é diferente no seguinte sentido. Quando você tira do contexto a leitura de qualquer obra que seja, ela pode perder parte do seu sentido ou dos seus significados. E como Kardec escreveu o livro dele há 150 anos atrás, a cultura da época era diferente da de hoje. Então, haviam posturas, ideias, paradigmas ou teorias das ciências da época de Kardec que os espíritos lidaram com elas para ensinar. Nós não conhecemos o mundo dos espíritos. Para poder explicar como é o mundo dos espíritos, eles precisam fazer uso daquilo que a gente conhece. É do conhecido para o desconhecido. E na época de Kardec, o conhecido era a ciência disponível. Então, como nós saímos daquela época para hoje e tudo na cultura mudou, né, perdemos o contato com o que é que estava trazendo de novo, o que é que estava inovando a teoria espírita frente à teoria da época. E hoje, o que está inovando? Olha, a teoria dos espíritos, ela é muito mais abrangente e complexa do que a gente imagina. Na época de Kardec, a universidade no campo do estudo do homem, né, da filosofia, das ciências humanas, ela era espiritualista. Então, hoje, nós temos uma universidade completamente materialista. Quando na época de Kardec se estudava o homem com profundidade, usando a ciência, e isso era ensinado nas escolas, uma das coisas mais importantes que eles descobriram foi um novo rumo para a moral. Até então, a moral ela estava atrelada às religiões.
Então, o comportamento moral era respeito às regras, as regras que eram ditadas pelas igrejas, pelo clero. Mesmo estando dentro do espiritismo? Não, isso antes do espiritismo. Ah, tá. Né? Agora, na universidade, antes até do espiritismo, eles procuraram o seguinte: quando ocorreu a Revolução Francesa, a universidade abandonou, saiu das garras da igreja e se tornou completamente materialista, praticamente abandonando a moral. Então, antes nós tínhamos uma moral determinada pela igreja, dogmática. Depois nós tivemos na Revolução um materialismo, assim, absoluto. Passou a ser uma moral do egoísmo. A moral depende daquilo que você quer, de quanta força você tem para se impor. E as gerações seguintes não aceitaram esse materialismo absoluto, mas não podiam voltar atrás na posição da igreja, voltar ao dogmatismo. Então eles decidiram estudar o homem, Deus e a espiritualidade de uma forma racional, sem usar mão dos dogmas. E uma das coisas que eles descobriram foi o seguinte: enquanto as igrejas diziam que nós temos que obedecer a uma regra que está fora de nós, Deus nos impõe, né, castiga se não aceitarmos e nos recompensa se formos obedientes. Essa é o que a gente pode denominar de heteronomia, obedecer ao que está fora. Essa é a posição de praticamente todas as grandes religiões. E estava se estudando uma nova visão da moral, uma moral muito diferente dessa, que é a moral autônoma. Eu obedeço, eu faço uso de uma moral fundamentada em leis que estão presentes em mim mesmo, na minha consciência. Que são as leis divinas. A autonomia, ela coloca o indivíduo numa condição de agir por sua própria consciência. Ele vai agir dentro do que ele compreende, progressivamente. Enquanto na heteronomia, ele fica com medo do castigo e fica submisso e desejando a recompensa. Uma, que é a primeira, é da competição. Alguns só vão ser escolhidos por Deus. A outra ideia da autonomia não é competição, é cooperação. Então, a grande revolução espírita é que os espíritos vieram dizer a Kardec: olha, aqui o mundo espiritual não é como foi contado há milhares de anos pelas diversas religiões. Não tem um Deus aqui castigando alguns e recompensando outros. O mundo espiritual, ele é fundamentado na autonomia. Cada um é responsável pelos seus próprios passos e tudo que se faz na espiritualidade, toda harmonia conquistada, é por meio da cooperação e não da competição. Então, essa novidade que foi trazida naquela época e que aos poucos foi sendo esquecida, coloca o espiritismo na vanguarda. O espiritismo traz a moral do futuro, né? Porque a proposta da autonomia hoje vem sendo estudada como sendo a grande superação, né, dos sistemas do passado que faziam o homem ficar condicionado, submetido, né? Tá e não em busca dos seus valores. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois nós continuamos esse bate-papo com Paulo e nós vamos falar sobre os adversários do espiritismo. Já voltamos.